Boa noite, sejam muito bem-vindos mais uma live da Papyricus, onde você aprende tudo sobre estudos para concurso público, produtividade, organização e como se tornar melhor a cada dia. Hoje teremos uma live com o Daniel, que é professor de português, sargento do Exército. Eu vou só dar um tempinho para a galera entrar e eu vou chamar o Daniel, beleza? Que vai dar todos os bizus que você precisa saber para mandar muito bem na sua prova. Lembrando que, como de costume, você que está entrando, já pega papel, caneta, já vai deixando o seu like aí, vai socando o botãozinho aí, vai mandando foguinho no chat para eu ver que você está me ouvindo, que você está me vendo bem e me ouvindo também. Me diz aí o que você achou do cenário, porque eu joguei uma luz aqui agora, eu acho que está super legal, mas eu preciso da opinião de vocês. Então, se vocês acham que tá escuro, que dá para melhorar, vocês me avisam que a gente vai fazer o possível, beleza? Inclusive, eu vou jogar um pouco mais de luz aqui para dar uma ajudada aqui, peraí. Pronto, deu uma ajuda já. Mais uma coisa que eu peço para vocês sempre, se você gosta do trabalho que a gente faz aqui, se você é fã do nosso trabalho da Papyricus, cara, ajuda a gente a atingir mais pessoas e trazer mais pessoas para conhecer o que a gente faz aqui. Então pega aí, clica no aviãozinho e manda essa live para algum amigo seu, para uma amiga sua, vai compartilhando com as pessoas, que essa é a sua forma de patrocinar, literalmente, o nosso trabalho e mais gente conhecer o que a gente vem fazendo por aqui. Vocês curtiram mesmo o cenário, gente? Pô, fico feliz que vocês curtiram. Eu dei uma afastada no celular, então não tô conseguindo ler muito bem, que eu sou meio cegueta de longe. Mas que bom que vocês gostaram. Eu vou chamar o Daniel logo pra entrar. Peraí. Fala, Luan. Fala, Bia. Gostou, Luan? Ficou maneiro o cenário da gente? E aí? Daniel Fala na aí. área. Ajeita a câmera aí, cara, que tá muito pra baixo, assim, tá meio cortando você aqui. Isso aí. Bom, primeiramente, Daniel, eu queria agradecer a sua presença, cara. É muito importante o que a gente faz aqui, eu considero muito legal, é que a gente trabalha com educação, né, cara? E a gente sabe que, porra, um país onde só é movido por bunda, balançando e tudo mais, tem gente preocupada com a educação, em estudar, em ser melhor, em ter mais produtividade, maior organização e mandar bem em concurso, mudar de vida, é uma grande conquista. E tem uma galera que está muito interessada nisso. Então, já agradeço a sua presença, pela ajuda aí no trabalho. Fala umas palavras aí para o pessoal te conhecer, quem já não conhece, quem já conhece também lembrar. Dá o Então, start aí. estou muito feliz de estar aqui também, porque a galera que está estudando, que está saindo ali do nada para querer passar num concurso, principalmente a galera que me segue ali, que tem entre 17, 22, 23 anos, o pessoal está estudando realmente. Eu consigo ver uma grande evolução nos adolescentes, assim, nos jovens que estão pensando diferente, né? E o teu perfil é muito bacana. Porque também tem um público diferente do meu um pouco, que é o pessoal ali que foca em mais carreiras policiais, eu consegui perceber isso. Mas aí estou muito feliz. Quem não me conhece, sou o Daniel, né? Tenho 23 anos, sou sargento do Exército, fiz o concurso da ESA no ano de 2017, aí entrei em 18 no Exército Brasileiro. E agora, antes disso, na verdade, já fazia faculdade de Letras, eu estudava na UERJ, no Rio de Janeiro. E aí, no decorrer da UERJ, a faculdade começou a entrar muito em greve, e aí eu tava precisando de dinheiro, né? Pô, o cara que estuda, você não tem uma família estruturada, ele realmente fica num sanhaço ali para conseguir se manter, transporte, alimentação. Então resolvi fazer um concurso. E aí, em 2017, eu estudei e fui aprovado na ESA, e graças a Deus. E aí, quando eu me formei, eu voltei a estudar letras e estou me formando agora em letras no fim do ano em português. E ajudo o pessoal que quer aprender português para passar em concurso e mudar aí realmente de vida, né? Mudar a situação que está no momento. Muito bom, isso aí. Se você que está aí assistindo a gente, cara, você é novo no mundo do concurso, eu vou dar logo uma dica para você. Português é a matéria mais importante de todos os concursos. E logo em seguida, matemática e exatas no geral. Então, assim, se você manda bem nessas duas matérias, você está muito na frente da maioria das pessoas. E principalmente português, cara. Porque português, Daniel, não sei se você concorda comigo, todo mundo acha que sabe português, até tem que fazer um concurso que exige que ele entenda português de fato. Porque a gente pensa que Português e redação.
É, as pessoas acham que assim, é minha língua, eu falo, eu entendo. Não. Você só sabe português depois que você precisa estudar português, você vê que você não tem noção do que é. E assim, eu já passei por isso. Em 2015, eu acho, eu fui fazer uma prova do BGE, eu estudei só as específicas, ainda estudei muito mal, e eu fui assim, português eu sei. E, cara, eu não sabia nada de português, ainda assim, na múltipla escolha, que é um pouco mais fácil para você deduzir algo, e ainda assim eu me arrebentei em português. Então, assim, não é porque você passou sua vida toda falando português e estudou português na escola que você sabe português, galera. Você tem que estar ligado e tem que estudar de fato para o concurso público. Deixa eu te perguntar uma coisa, Nel. A galera daqui é muito nova. Então, assim, eu tenho o Bruno, que foi meu aluno, que foi aprovado com 19 anos na TRF. Porra, moleque totalmente diferenciado, assim, na questão de ter cabeça já para novo, já tá querendo. Mas tem muita gente aqui de 17, até 16, cara, 18 ali, menos de 20 anos, que já tá pensando no futuro, que tá lutando pelo concurso público aí, seja no Exército, seja nas Forças Armadas, seja a galera da PF, PRF, outros concursos, agora tem aluno do INSS, Banco do Brasil, enfim, tem a galera de tudo quanto é concurso e a característica em comum delas, no geral, assim, é que são pessoas novas que já querem mudar de vida. E eu queria saber o que você estava fazendo da sua vida quando você tinha 17 anos, cara. Cara, 17 anos eu tava acabando meu ensino médio e aí bate aquela dúvida, né? O que eu vou fazer daqui pra frente? Pô, 17 para 18 anos, tu começa a querer ter dinheiro para sair, começa a querer viajar, vestir a roupa que você quer. E aí eu pensei, caramba, o que eu vou fazer agora com 17 anos? E aí, quando o jovem tem 17 anos, ele tem três opções ali. Ou o cara vai trabalhar, que ele normalmente não vai conseguir um emprego muito que remunera bem, porque ele não tem especialização, ele não tem conhecimento de quase nada, não é especializado em nada, então ele vai trabalhar no emprego ali que muitos têm que trabalhar mesmo, em loja, em supermercado, nada contra, mas é uma opção. A segunda opção é um camarada que quer fazer faculdade, ou seja, pô, eu gosto disso, vou fazer faculdade disso. E aí ele vai, ou faz o Enem, ou consegue pagar uma pública, uma privada, e a outra opção é o concurso. E aí eu visualizei o que ia me dar um retorno bom em um, entre aspas, curto período de tempo. E aí eu optei por fazer o concurso público exatamente por isso. E nessa época aí você já prestou concurso, já com 17, 18? Cara, eu também fiz um concurso do IBGE, foi o primeiro concurso que eu fiz, em 2015 também. Aí eu fiz o concurso, só que eu não sabia nada, estava no terceiro ano do ensino médio, tomei pau, e aí eu decidi fazer, e nesse mesmo ano eu fui aprovado na UERJ e na UFRJ para letras. Aí como eu não tinha passado concurso nenhum, eu iniciei ali a faculdade. Mas logo eu vi que eu queria mesmo fazer um concurso. Então, eu fiz a EAGS, que é um concurso para ser sargento aeronáutica com técnico de informática, que eu era na época, e não passei. Tomei pau, que a prova era só português e informática. Eu estudei 3 a 4 meses ali, não consegui lograr êxito, e aí continuei na faculdade. E quando virou o ano, aí eu decidi fazer a ESA, e estudei, comecei em fevereiro para a ESA e a prova era em setembro. Eu estudei mais ou menos uns 8 meses, e graças a Deus foi aprovado. Muito bom, muito bom. Eu perguntei isso aí da sua idade, que você está fazendo com 17 anos, mas você, por exemplo, era um dos caras que já estava com a cabeça no lugar com 17 anos. E essa galera aqui da página no geral assim também. Eu falo isso, cara, porque eu tô com 27 agora. E 10 anos atrás, com 17 anos, eu não queria porra nenhuma da vida. Eu já falei isso aqui várias vezes. Eu me formei no ensino médio com 17 e na época eu fiz um teste vocacional e deu que eu teria aptidão para área empresarial, né, para empreendedorismo, ou para engenharia, essa área de gestão. E na época a engenharia estava no boom, eu falei, cara, eu quero fazer engenharia. Só que eu não comecei engenharia assim por isso. Eu fiquei naquele negócio, eu tinha uma mesada razoável, tipo, vivendo uma ilusão total, e eu não estava fazendo nada de realmente construtivo na minha vida. E aí eu fui me alistar, que eu fui obrigatório, e lá na hora o cara me convenceu a fazer CPOR, e falou, cara, é só tu entrar na faculdade que tu consegue. E aí eu fui, mas acabei nem entrando no CPOR. E fiz lá 5 anos de uma faculdade que eu não sabia se eu realmente gostava. E lá no oitavo período eu percebi que eu não gostava. Faculdade particular mesmo. E não colhi os frutos da faculdade. Quer dizer, colhi, né, o diploma que me possibilitou de fazer o concurso. Mas eu não sabia o que eu queria de fato. E eu costumo dizer que, cara, eu fui despertar para a vida mesmo. Assim, tipo, cara, você tem que lutar pelas suas coisas, senão não vai cair nada do céu. Você tem que querer. Lá para os 22 anos, que foi quando eu decidi estudar para concurso. E eu acho que foi assim, a primeira vez que, de fato,
eu tomei uma decisão na minha vida e eu levei ela a sério, porque assim, eu estudei muito, muito, muito. E essa foi minha virada de chave. Dali eu amadureci muito. Eu tenho meu jeito de brincar com todo mundo, zoar, xingar, mas assim, mentalmente ali eu despertei muita coisa na minha vida. E eu acho muito interessante quando eu vejo a galera mais nova que tem uma cabeça já muito assim, eu fico pensando, cara, o que, que o cara vai ser quando ele tiver 30 anos, por exemplo? O Bruno, que é foi nosso aluno aqui, pô, tá com 19 anos na PRF. Imagina esse moleque com 25. O que, que ele já não conquistou na vida dele, né? Pra tu ver. Mas assim, tirando essas partes dessa conversa nossa, assim, essas perguntas que eu tô fazendo, eu sei que você tem um conteúdo preparado pra galera, um monte de bizu de português, e eu vou te dar a palavra, cara. Eu vou só embarcar com você, e se eu tiver alguma dúvida, eu vou tirar com você também, beleza? Nada, Fala pra tranquilo. galera aí o que você tem pra dizer. Então, o tema da live é caminhos para ser aprovado nos concursos em português. Eu já Muito começo bom. dizendo que não tem um bizu, não tem uma fórmula mágica para ser aprovado. Eu acredito que em todas as matérias a base é você ter disciplina, constância, que você vai aprender de uma forma ou de outra. Às vezes você pode percorrer um caminho mais longo, às vezes você pode percorrer um caminho menor. Tem pessoas que facilitam isso hoje em dia. Tem muitos Instagram como o seu aí que dá o bizu ali de como estudar, de como revisar e por aí vai. Mas o sentido que eu quero trazer aqui é mostrar um método simples, bem metódico mesmo, para você ter uma noção e não sair dando tiro no escuro, que foi o que o que a maioria das pessoas fazem hoje em dia antes de começar a estudar. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer antes de começar a estudar o português é conhecer o concurso que você vai fazer. Por exemplo, tem normalmente 3 esferas ali que o português é voltado. Ou concurso para vestibular, ou concurso ali para carreiras militares ali para as Forças Armadas, e os concursos para policiais, para carreiras policiais. No vestibular, a abordagem é muito diferente, mas muito diferente do que os concursos militares ali de 17 a 22 anos, e é também diferente desses concursos assim, de Polícia Civil, de Polícia Federal. Por que eu digo isso? Porque no Enem, nos vestibulares ali das cidades, cobra muita interpretação textual. Ou seja, cobra do candidato ler o texto, compreender, às vezes interpretar. E nos concursos militares a gente não tem, tem esse ênfase, é óbvio que uma prova de português ela é voltada assim, para a sua compreensão, mas o concurso para militar ele é muito voltado na gramática, muito voltado na sintaxe, na morfologia, coisa que não é tão abordado no Enem. Então, se você começar a estudar português para o concurso militar, fazendo questão de Enem, fazendo questão de FUVEST, você vai totalmente ao contrário, o azimuth vai totalmente ao contrário do que você quer. Isso é algo que atrapalha muitas pessoas. Por exemplo, eu quero estudar para PRF, por exemplo. Eu quero fazer a prova ali que a banca é a Sebrasc, a SESP, confere? E aí Sim, sim. eu começo a fazer questão da ESA, que é totalmente diferente. Tem 5 alternativas. Ali todo mundo sabe na PRF, normalmente ali o certo ou o errado, questões objetivas. Então esse é o primeiro ponto. Você tem que conhecer o seu concurso, conhecer qual prova você vai prestar, para assim, direcionar o tipo de questão que você faz, o tipo de estudo que você vai ter ali. Não sei como foi a sua preparação para a PRF, se já estava acostumado a estudar, se não estava. Então, exatamente esse ponto que você tocou de conhecer a sua prova, né? Eu sempre falo isso pro pessoal daqui. Vocês têm que ir para a guerra conhecendo o seu inimigo. Você tem que saber quem você vai enfrentar. Então não adianta você estar, porra, querendo fazer PRF, tá fazendo questão de Enem, tá fazendo questão de ESA, não. Você tem que conhecer a sua banca e a forma dela de cobrar. Então, assim, o português da banca CESP, né, que cobra, que vem cobrar na PF, PRF, tem uma boa parte de interpretação, mas é uma interpretação bem complexa. Não é questão dada, as questões de interpretação costumam ser bastante difíceis, porque eles usam os textos mais elaborados e tudo mais. Cai bastante gramática. O que está com a bateria baixa. A gramática dessas provas é bem complicada, assim, vem no nível bem pesado. Aquelas questões, porra, de advérbio e tal. Mas o grande segredo, cara, o grande segredo mesmo para qualquer concurso é você fazer muita questão da banca. Por quê? Você passa a notar que o padrão se repete muito. Pelo menos na CESP, cara, esse padrão fica muito claro. Chega um momento que está muito claro mesmo. Você vai ver que tem, sei lá, 300, 400, 500 questões de português que basicamente é a mesma pergunta e muda as palavras que eles querem que você analise, de acordo com o texto que está sendo utilizado. Então, você vai pegando um macetinho
E vai chegar um momento que você vai estar fazendo questão sem saber de fato o que aquela questão é. Você acerta a questão no feeling, porque você entendeu a pegadinha que a banca quer te jogar. Isso para todas as matérias. Mas em português, na CESP, isso fica bem claro, cara. Fica bem claro mesmo. Que você vai pegar ali, você vai botar a questão, porra de verbo. Vai descascar a questão, tu vai ver muita questão parecida, muita questão parecida. E de todos os concursos da CESP, não só de PF, PRF. Porque, por exemplo, direito penal cobrado para a área policial é bem diferente do direito penal cobrado para tribunais. Agora, português vai ser tudo igual se a banca for a mesma, entendeu? Então, assim, porra, tem que ir para delegado, tem instituto, aquele, esqueci lá que é lá no Acre, instituto, sei lá, Casa Branca, não sei, não lembro, enfim. São muito, prova de promotor, prova de juiz, cara, o nível de português você vê ali que as questões são muito próximas, então bem parecidas. Se a banca for séria, português, você vai poder fazer ali, que a não ser que seja uma prova específica, tipo, de carreira de professor de português, sei lá, uma pilha de gás, uns 30 mil. Aí sim vai ser bem mais pesada, mas assim, no geral, essas provas assim, português é muito parecido em todas as provas. A forma de cobrar, você fica bem claro isso para você quando você está estudando. E eu acredito que nas carreiras militares seja a mesma coisa, cara. Tu começa a fazer questão, você vai pegando ali o jeitinho, o que eles estão querendo fazer, como é que eles cobram, o que eles vão botar para você. E é isso. Sim, é exatamente isso. E você tocou num ponto importante, que a CESP é uma banca que sabe muito fazer a junção entre a interpretação e a gramática, porque ela coloca questão de gramática, mas coloca toda dentro de um contexto, entendeu? Ela não coloca simplesmente uma frase assim, ó, hoje nós jogaremos bola, entre aspas, e manda você analisar os termos sintaticamente. Não, ela tem um texto, e aí manda na linha tal, tal parágrafo, tal termo, e aí você É. pede a classificação ali, não é algo ao léu assim, jogado. Sim, ela é bem maldosa, cara. E ela exige muito a atenção do candidato nisso, porque assim, eu não, eu sou o cara que isso é técnica de prova, né? Inclusive, eu já acho que já ensinei isso aqui na página. Eu não leio o texto. Eu vou na questão primeiro e eu vejo o que a questão quer de mim. Tem casos que você, sim, obviamente você vai precisar ler um trecho ou outro do texto, mas nem sempre você vai precisar ler o texto inteiro. Isso, em português, isso funciona muito bem, pelo menos na SESP, mas tem que ter o filho ali. Porque às vezes vai, sei lá, uma palavra lá que no texto, no contexto do texto que está sendo jogado para você, tem um sentido totalmente diferente. Então você vai, isso é feeling. Mas no geral, tu pesca essas palavras, você vai falar do parágrafo tal, da palavra tal até tal, e é o que você falou, você vai pegando aquela linha ali, vai lendo, e assim, você que tá assistindo isso aí, cara, você vai fazer prova da série, pega esse bizu. Aprende a fazer prova lendo a primeira questão e depois o texto. Você vai ganhar muito tempo com isso. Show, show. O segundo ponto ali que é um caminho para você ser aprovado em português é ter um bom material, né? Reunir um bom material. E aí a primeira coisa é você olhar a bibliografia. Normalmente as pessoas não olham muito a bibliografia, mas no português há muitas exceções. E parece que... Porque, na verdade, o português não é uma ciência exata, né? É uma humana. Então, a gente tem muita discordância entre alguns autores. E para você, se você for fazer um concurso, você tem que estar realmente ali com o regulamento debaixo do braço, estar olhando o edital, a bibliografia referenciada ali no teu concurso, para você conseguir ir na direção certa. E em relação ao curso preparatório, e eu não sei se você utilizou quando você fez banco de questões. Chegou a utilizar algum ali? Tem uns famosos, o que concursos, o Tec concursos, que Eu aí utilizei você que consegue. concurso. Usou o Que que concurso que eu concurso? usei? Então, ali você tem que ter um bom material, tanto teórico e tanto na hora de fazer questões. Porque aí volta na hora de conhecer a tua prova. Lá no que concurso você pode filtrar normalmente ali a banca que você quer, o assunto que você quer. Então isso entra num bom material. Você tem que ter um bom material da bibliografia. Eu recomendo ter sempre ali. Claro que se você for fazer um concurso que tem várias matérias, não precisa ficar comprando ali o livro de português que está na bibliografia. Mas é sempre bom conferir se o seu curso preparatório, se o meio que você estuda está pautado na bibliografia. E claro que é inviável, às vezes, sair comprando todo o livro, não vai ler nem metade dos livros e por aí vai. Então, o segundo bizu reúna o material correto, tanto o da bibliografia, verifique se o curso preparatório ou a apostila que você usa está pautado na bibliografia e tenha um banco de questões voltado para o seu concurso. Eu acho importante você falar isso, porque é uma coisa também que eu costumo frisar muito aqui. Cara, material de estudo não é gasto, é investimento. Então, assim, você pagar um pouco mais caro no curso que você sabe que é bom, um curso que é reconhecido como bom, que tem muitos alunos aprovados,
faz toda a diferença. Porque pensa no trabalho que você reduz seu. Você compra um curso bom, ele já vai te dar tudo baseado no edital perfeitamente, você não vai ter dor de cabeça. E assim, eu falo isso porque eu estive dos dois lados. Eu tive o curso bom e tive o curso ruim. Eu fui para um curso presencial na minha cidade, em que tinha professor que dava aula de tribunal, dando aula para carreira policial, e dando matéria que cai só para tribunal, e tipo assim, aprofundando para caralho o direito constitucional. E quando eu fui para o curso bom, eu percebi que aquilo lá era uma perda de tempo infinita. Eu estava gravando, aprendendo um monte de coisa que não ia cair para mim nunca. E assim, aí eu percebi a importância de você ter um curso bom, um curso direcionado, cara, um curso que sabe o que está fazendo para você. Que ele vai te dar material separado, tudo direitinho. E também, por exemplo, quando a gente fala em carreiras que exijam direito, matérias de direito, aquela grande ideia de letra de lei que todo mundo fala que tem que ler letra de lei. Cara, se o seu curso for bom, ele vai te dar a letra de lei que você precisa de ler, ali mastigado, lê isso aqui, ainda te dá um macete para tu gravar aquilo. Então, vale a pena você investir em um material bom. Perceba que eu falei um material bom, porque qual é a síndrome do concurseiro? Sai comprando tudo que é material, porque ele acha que tudo vai salvar ele, cara. Aquele velho ditado, para quem tá se afogando, jacaré é toco. Então, tudo, cara, tudo que proposta de, esse material aqui é bom, esse material, o cara vai começar a comprar aqui, comprar ali, comprar ali, comprar ali. Às vezes, vale a pena você fazer um curso separado? Vale. Porra. Por exemplo, português. Pô, tu comprou um curso completo, você não se identifica com a didática do professor de português. Pega um módulo de português separado de um professor, algo do tipo, vai ser feliz, pode dar bom. Mas sempre certifique de pegar algo que está relacionado e muito bem pautado no seu edital, cara, para você não ter esforço à toa. A pior coisa que você pode fazer na sua vida é aprender errado. Tu estudar pra caralho e aprender a matéria errada. Pô, isso aí vai te acabar contigo, cara. Então, preste atenção e não dá esse mole. Você que tá assistindo isso aí, pelo amor de Deus, né? E tem pessoas que acham que curso não aprova. É óbvio que o curso não aprova, né? Quem aprova é o aluno que está ali. Mas ter um curso bom é um caminho, pô, é um norte muito melhor do que quem está batendo cabeça ali com curso ruim ou com material ruim. Faz muita diferença. Eu gosto de pensar, cara, que o curso bom, ele te dá um mapa. Ele te dá um mapa. E ele te mostra o mapa que você precisa percorrer, né? E as técnicas de estudo é como você vai percorrer esse mapa. Isso aí já depende mais de você. Porque eu não, sei lá, ou por exemplo, o que eu faço aqui, eu te mostro como andar através desse mapa, né? Só que, cara, o curso pode ser bom e você pode saber o que fazer porque alguém te ensinou. Mas se você não fizer, você vai ficar parado ali com o mapa na mão, com a pá na mão e olhando assim. Então, assim, depende do aluno também. Próximo ponto que a gente tem aqui para abordar é o cronograma e as metas, né? Porque isso aí é geral para todas as matérias, mas a gente tem que ter uma constância na hora de estudar português. Isso porque não adianta você pegar português um dia na segunda, depois estudar daqui a 30 dias, depois estudar daqui só 45 dias, e aí você vai, quando vai estudar de novo, não lembra que você, a matéria, porque na verdade todas as matérias elas vão se entrelaçando, né? Precisa realmente de uma para outra para você avançar. Então ter um cronograma e ter meta e constância é o que faz também ali, já estamos começando a chegar na parte específica, que é o próximo ponto que eu vou pagar os bisu ali em relação às matérias específicas. Mas ter constância, ter um cronograma bacana, a quantidade de horas, a meta semanal diária que você vai ter ali é muito importante. E aí eu deixo para você falar sobre cronograma, sobre meta, sobre constância, que é o ênfase ali do teu canal. Né? Pois uma coisa que eu considero assim, é o que eu falei logo no início, né? Eu acho, na minha humilde opinião, português e matemática são as matérias mais importantes de qualquer concurso. Tem concurso que não cobra matemática, beleza, então não vai te catar matemática. Mas eu nunca vi um concurso que não cobrasse português. Posso estar enganado, pode ter, provavelmente tem, mas no geral, cara, concurso tudo vai ter essas duas matérias. Como eu gostava de estudar? Eu fiz isso por muito tempo. No início eu senti uma dificuldade tremenda em português, sempre foi meu calo. Só que, como eu venci essa dificuldade, constância, todo dia. Eu todo dia estudava português, todo dia. Então, provavelmente foi a matéria que eu dei mais volta no meu edital. Todo dia, minha primeira matéria do dia era português. Por um tempo. Obviamente não foi todo o meu tempo de estudo assim, mas teve um período de pelo menos uns 2 ou 3 meses que eu fiz isso. Todo dia português, 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 português. Eu cheguei a estudar português por 3 ou 4 professores diferentes para eu realmente sentir que eu tinha aprendido. O resultado disso, eu só não gabaritei minha prova de português porque eu errei uma questão que, assim, eu nem lembro qual era de fato, mas eu lembro que eu fiquei muito puto porque era questão boba. Era uma das questões mais fáceis. Foi pura distração. E
Eu fiz um ranking lá, quando eu fui corrigir minha prova, eu percebi que tinham 3 questões na prova que eu errei por pura distração. E essas 3 questões podiam ter me garantido ali o ser o terceiro colocado do concurso. Mas enfim, né? Se minha mãe fosse um Fusquinha, eu seria um Bumblebee. O importante é que eu estava tão afiado em português, que eu sabia tudo da minha prova, tudo, tudo. E por que aconteceu isso? Porque eu estudei todo dia. E o que eu monto para os meus alunos hoje? A maioria dos meus alunos tem dificuldade em português e matemática. Sempre são essas 2 matérias. E a maioria, na verdade, acha que é só matemática, mas tem português também. Então, o protocolo padrão é um dia português, um dia matemática. Um dia português, um dia matemática. Pelo menos. E você que está assistindo isso, eu dou certeza para você, certeza. Pega isso aqui é uma consultoria gratuita para você. Que se você colocar um cronograma que você estuda português e matemática, ali, um dia outro, dia um, dia outro, primeiro que você está fazendo alternância de matérias importantes ali, que isso já é muito bom, que não fica você muito desgastado com a matéria só. Segundo, que são as 2 matérias mais importantes, como eu já falei várias vezes. Cara, isso gera um resultado muito bom. Você vai ver que essas matérias vão desenvolver todas as outras matérias. Por quê? Português vai melhorar sua interpretação. Interpretação cai, intimamente, por exemplo, na ESA, em geografia e história. Tu tem que estar lendo bem. Matemática melhora muito a sua capacidade de raciocínio. Então você vai pensar melhor, cansar menos quando você estiver estudando. Então essas 2 matérias, cara, são as bases para tudo que você vai fazer na sua vida. Então você está montando um cronograma aí para você, cara. Português e matemática todo dia. Português e matemática todo dia. Até você dominar essas matérias. Mesmo que você não consiga estudar todas as matérias de uma vez. Domine essas 2. Depois você pensa em aliviar a carga delas. E aí você introduz outras matérias, se você está estudando por ciclo. Mas esse é assunto para outro vídeo. Continua aí, Daniel. Tá. E agora, sendo mais específico em como realmente avançar no português, porque daqui para trás todas as dicas ali funcionavam para as outras matérias. Em relação ao português, a gente tem que começar do início. Isso parece redundância, mas a gente precisa começar do início. O que significa? Tem muitas pessoas que já estão lá na sintaxe, estão tentando adivinhar o que é um objeto direto, o que é um objeto direto, complemento nominal. Se eles ainda não passaram por fonética e fonologia, se eles ainda não sabem realmente dividir sílaba, não sabem o que é um ditongo, um tritongo. Então, eu vou passar aqui basicamente o que você precisa aprender na ordem. Primeira coisa a se aprender é fonética e fonologia. Essas matérias... Pera aí rapidão, Daniel. Só uma coisa. Pessoal, se você não tá com papel e caneta na mão, pega agora e anota o que ele vai falar. Anota em algum lugar. Porque ele vai te dar a ordem que você precisa aprender as matérias. Presta atenção. Eu acho que talvez esse seja o momento mais importante dessa aula. Pega papel e caneta e anota o que ele vai falar. Pelo amor de Deus. Beleza? Prossegue aí, Daniel. Exatamente. Isso aí é a ordem que você tem que estudar. Então, primeiro, fonética e fonologia. O que está dentro ali da fonética? Dígrafo, encontro consonantal, tritongo, ditongo, e até chegar na acentuação gráfica, que é uma das questões ali, um dos conteúdos que mais cai em concurso. Quase todo concurso cai em acentuação gráfica. Que é o quê? Você saber ali o que é uma... Primeiro tem a acentuação tônica, que é uma paroxítona, oxítona para paroxítona, e aí dá base para você acertar as questões de acentuação gráfica. Tá, aí você não domina essa parte aqui, fonética e fonologia. Tranquilo. Aí você avança, você entra nas o quê? Classes gramaticais, que é reconhecer e diferenciar o quê? Os advérbios, os substantivos, os pronomes e por aí vai. São 10 classes gramaticais, eu não vou entrar aqui em pormenores porque não é uma aula de português. Mas você tem que dominar as 10 classes gramaticais, ou seja, olhar ali, aquilo ali é um verbo. Incrivelmente, a maioria dos brasileiros não sabe identificar um verbo. Isso é fato. É complicado, sei cara. lá, pelo menos onde eu morava, ali em Caxias. Pô, eu morava em Caxias, lá no Rio de Janeiro. Chega ali no centro de Caxias, pega um cara, reconhece esse verbo aqui nessa oração. O cara vai falar, eu? Não sabe, o pessoal não sabe. Então você tem que olhar e identificar um verbo, olhar e identificar um substantivo. Pô, aquilo ali é um adjetivo, aquilo ali é um advérbio, aquilo ali é uma preposição, aquilo ali é uma conjunção. Então, fonética e fonologia, logo após morfologia, antes de pensar em entrar na sintaxe. Por quê? A morfologia e a sintaxe, elas são basicamente, obviamente não é a mesma coisa, mas elas são ali um jogo de nome. Se você prestar atenção, um advérbio é igual a um adjunto adverbial. O que muda aqui é o advérbio na morfologia e o adjunto adverbial é na sintaxe. Prova disso também que você tem que aprender a morfologia antes da sintaxe. Quando você está lá reconhecendo um complemento nominal. E aí a definição do complemento nominal é completo sentido de substantivos abstratos, adjetivo ou advérbio. Aí você não estudou morfologia, não sabe o que é um substantivo abstrato. Impossível você saber a sintaxe sem saber a morfologia. Então a dica é, aprenda fonética, fonologia, mesmo que demore 2 semanas, 1 mês ali nessa matéria, fique craque. Vá para a morfologia, aprenda as classes gramaticais, as variáveis, as invariáveis.
saiba reconhecer ali um advérbio, a diferença entre um advérbio e um adjetivo, aquela ideia ali de muito, o muito pode ser um advérbio, pode ser um adjetivo. Logo após que você tiver craque em morfologia, em fonética, fonologia, aí você entra na sintaxe com calma para começar a descobrir. Porque as pessoas elas não entendem que na sintaxe é o quê? É o português sendo aplicado nas frases. Ou seja, uma palavra ela pode ter várias classificações na sintaxe. Enquanto na morfologia é o que a palavra é por natureza. Por exemplo, eu falo homem. Homem é um substantivo. Então, ele na morfologia é a classe gramatical dele de origem. Agora, se eu falar, eu comprei um homem na sintaxe, eu já vou ter um objeto direto porque é um homem aplicado dentro de uma frase. Então, antes de você conseguir reconhecer dentro de uma frase a aplicação daquela palavra, você tem que saber o que ela é primitivamente, você tem que saber o que ela é isoladamente. E aí, depois de você fechar ali a sintaxe, aí você começa nas outras matérias que aí não precisa ter tanto uma dependência entre morfologia e sintaxe. Que aí você pode estudar uma concordância nominal e verbal, uma regência verbal e nominal também, uma crase, figura de linguagem, que são matérias um pouco mais independentes. Mas a ordem é fonética, fonologia, classe gramaticais, morfologia, e depois você parte para a sintaxe. E aí depois que você dominar esse início ali, daqui para frente é bem tranquilo, o teu trabalho vai estar muito facilitado. Perfeito. Lembrando, pessoal, que é o seguinte: essa é a ordem de aprendizado para você entender o português de fato. Então, o que eu aconselho você a fazer? Estuda nessa ordem e aprende. Aprendeu? Hora de afiar o machado. Descobre quais assuntos de português mais são cobrados na sua prova. Por quê? Porque um assunto é interligado com o outro. Então, você precisa de fato, você precisa realmente entender português, entender tudo isso. Só que vamos supor que na sua prova cai muito crase. Cara, vai fazer muita questão de crase, vai dominar, vai ficar expert nisso. Sintaxe, cara, pô, pelo menos na PRF cai pra cacete. Então, assim, vai estudar. Já a morfologia já não cai tanto nos concursos da CE. Pelo menos na PRF não caiu muito. Nesses últimos concursos não estava caindo muito. Por quê? Porque eles não querem que você entenda a sua palavra. Eles vão te empurrar a frase e você fica uma pica, meu irmão. Porque eu sofri muito para aprender. Eu fiz um curso só de sintaxe, meu irmão. Com o Felipe Oberg, eu acho o nome dele. O maluco é sinistro. Eu com ele aprendi. Mas até então eu estava sofrendo. Então, assim, você precisa de ter a linha de raciocínio, a linha pedagógica que a gente chama, né? De você aprender uma coisinha de cada vez. Mas depois você precisa de dar o pulo do gato, que é dominar o que mais cai. Não adianta você saber muito algo que cai pouco, que é muito difícil, ninguém sabe, mas cai para, porra, 1% de chance de cair. É um diferencial, é um diferencial. Mas não adianta você saber isso se você não sabe o básico. Então vai ter matéria ali que às vezes nem é tão complicada, mas cai 30, 40% das provas. Então você tem que estar muito ligado nisso. Tem que ser estratégico. Prova estratégica. Exatamente. É como você, quem estudou matemática sabe, é como tentar fazer log sem dominar ali potência, sem Pois dominar função exponencial, expoentes ali. Você não vai conseguir fazer log se você não tem a base da matéria, entendeu? É meio que uma matéria vai interligando a outra, mas depois que você tem essa base, você realmente tem que direcionar no que o concurso cobra, no que a sua prova cobra mais. Exatamente. E era realmente o próximo ponto, resolver exercícios direcionados para o seu concurso. Muito Pegou bom, Trevi aí, ó. Tá lendo o script aí? Essa parte direcional de estudo, cara, é a grande diferença, né? As pessoas ficam muito buscando uma fórmula mágica, mas não tem. É ser esperto. É juntar inteligência com esperteza, com sagacidade. Porra. Então você tem que direcionar seu estudo porque mais cai. Mas dá continuidade aí. Eu gosto de usar metáforas. Então é basicamente um atleta de rústica que corre 8 km, corre alto 42 quilômetros, vamos dizer. O cara corre 42 quilômetros e nunca treina 42, só treina 3, só treina 5, treina 3, treina 5. É a mesma coisa que você estudar pela banca errada, estudar com direcionamento errado. Você pode treinar 3 quilômetros todo dia. Na hora que for correr 42 quilômetros, vai sentir diferença, vai sentir cansaço, porque você não está habituado. Então, o concurso português é aquilo, maçante. Tem que estudar, tem que repetir, tem que ler teoria, tem que fazer muitas questões do que vai cair na sua prova. Porque, sinceramente, tem muitas pessoas hoje em dia que sabem dar o caminho do concurso. Tem muitas pessoas que já estudaram muito aquela banca, aquela determinada prova, e elas sabem dizer, olha, vai cair isso, isso, isso. Por isso, você que está assistindo aqui que vai fazer EA, eu sei que vai ter acentuação gráfica na tua prova, vai ter questão de morfologia, mais ou menos ali, formação de palavra, vai ter questão de sintaxe,
vai ter questão de oração para você ou saber uma oração coordenada, ou oração subordinada, ou de conjunção. Vai ter de figura de linguagem e vai ter duas de interpretação de texto. Isso aí é óbvio. Você tem que saber o que cai na sua prova e trabalhar em cima disso. Não adianta você saber o que vai cair e não trabalhar em cima disso. Pegaram o bizu, né? Isso aí. Tem que colar com quem sabe. Eu não sou muito expert, eu não sou expert, né, na verdade, em concurso militar, mas eu sei estudar. Então, assim, vou te falar, ó, estuda isso aqui, estuda isso aqui. Agora, quando você quer pegar uma especialidade, cara, cola no cara aí, ó, que ele tá te falando o que vai cair na sua prova. Presta atenção, ele tá te falando o que vai cair. Então, você tem que pegar o bizu porque sabe o que tá fazendo. E também eu digo isso pro pessoal aí, ó, que faz a ESA, faz a EA como um trampolim, né? Que a gente chama lá no Exército, que é o camarada, ele, por exemplo, ele, com 18 anos ele faz ali o concurso da ESA, entra, aí depois de 1 ano e 8 meses, 2 anos, sai sargento já com nível superior, e aí com 20, 21, 22, ele começa a estudar ali para concurso ali PRF, para PF, que são concursos um pouco mais complicados de passar, porque você tem nível superior. Então, o biso está sendo dado aí, ó. Quem está estudando para essa, quem quer avisar mais à frente ali uma PRF, uma PF, só seguir. Por último, é um ponto que eu acho que você pode abordar mais, que é em relação aos resumos e os simulados e o processo de revisão. Depois de você percorrer esse caminho todo, que é conhecer o seu concurso, que é ter um bom material, que é ter o teu cronograma, a sua constância, dividir os conteúdos que você precisa estudar e depois focar naqueles que mais caem, você precisa ter um bom planejamento de resumo e de simulado, ficar revisando a questão, as matérias, e aí eu vou passar a bola para o expert aí em metodologia de ensino, de aprendizado. Então, o que eu gosto muito, que funciona perfeitamente para mim, eu gosto de passar para os alunos diversos métodos e técnicas, só que principalmente que funciona para mim, porque, pô, eu sou um cara muito comum, cara. Eu tenho déficit de atenção, eu tenho, porra, eu me concentrar com uma coisa muito ruim, eu me distraio, pô, com uma facilidade tremenda, e eu não sou gênio, sempre tentei lá no fundo, minha base não foi lá essas coisas, mas eu sei estudar. Então é o seguinte, o meu conselho, cara, eu não acredito que. Sim, algumas pessoas vão conseguir passar ali com uma volta no digital, algumas pessoas têm mais uma base melhor, têm mais inteligência, capacidade, já estudaram a vida toda bem. Mas eu gosto de seguir a seguinte linha. A gente vai dar uma volta, dá a primeira volta no digital, material em PDF, lendo e marcando e fazendo anotação nesse material, seja digital, seja na mão. Eu prefiro na mão porque eu preciso escrever para aprender. Existem estudos que comprovam, inclusive, que quando você mete a mão para fazer alguma coisa, você aprende mais. Aumenta a sua probabilidade sua porcentagem de absorção da matéria. Então, escrever é melhor do que digitar. Indiscutível. Não sei o que estou falando, a ciência que diz. Mas dá para você ter um desempenho bom com resumos digitais, coisas do tipo que muita gente utiliza hoje em dia. E eu acho que a tendência do futuro é essa. Mas seguindo, eu gosto dessa primeira volta no edital. Qualquer concurso, se eu fosse fazer um concurso hoje em dia, eu faria exatamente isso. Eu ia dar a primeira volta no edital completa, marcando os pontos importantes e fazendo anotação no próprio PDF. Posteriormente, eu daria uma segunda volta, transformando em resumo tudo isso que eu marquei e anotei. Por que na segunda volta? Porque quando você dá a segunda volta, você já tem experiência, já fez questão, já entendeu de fato aquela matéria, mesmo que não esteja dominando, você já entendeu muita coisa. Então você sabe abordar o que é mais importante e o que é menos importante. Você já constrói um resumo mais enxuto, um resumo melhorado. E a partir desse momento, você basicamente vai estar fazendo voltas e mais voltas no seu edital, trabalhando esses resumos. Então você vai melhorar o resumo, vai fazer o resumo do resumo, resumo do resumo do resumo, sempre priorizando as questões. É o estudo reverso, também conhecido como estudo reversivo. Você faz questão, errou, corrige de acordo com o seu resumo. Não tem aquele assunto no seu resumo, acrescenta seu resumo. E por aí vai. E assim, isso é estudo ativo, né, cara? Você está participando ali de fato. Você não está só lendo, você não está só assistindo uma aula, não. Você está metendo a mão na massa, está fazendo questão, está construindo resumo, está batendo cabeça, está pensando. E nada é melhor do que isso. Inclusive, muitos estudos mostram que a melhor forma de se revisar um assunto que você mais tem aprendizado é você. Estudei hoje. Aí vamos aplicar o 24/7/30. Porra, amanhã eu vou fazer a revisão. Antes de você pegar um material para ler, tenta revisar a matéria na sua cabeça, tenta voltar com aquela matéria, tenta pensar. E qual a melhor forma de forçar você a fazer isso? Questão. Porque quando você faz a questão, você tem que pensar. Você fala, pô, peraí, já estudei isso aqui, já estudei, peraí, é isso. E aí você desenrola a parada e faz funcionar. Então, o grande segredo é esse. Aprende, resume, faz exercício. É o ciclo ERE, que eu costumo de chamar de ciclo ERE, né?
Estudar, resumir e exercitar. Estudar, resumir e exercitar. E dentro disso a gente tem as revisões também que são extremamente importantes, que são as revisões que vão garantir que a gente não vai, de fato, esquecer tudo aquilo ali. E, obviamente, que depois de muitas voltas no edital, estudar é revisar. Você não tem mais coisa nova para você aprender. Você vai estar sempre revisando. E você vai chegar nesse momento, se você está estudando corretamente, você vai chegar nesse momento em que você vai estar, basicamente, só fazendo questão de cada assunto do seu edital e revisando quando errar, e vai ser todo dia isso. Você vai estar dando, sei lá, uma volta no edital por semana. Fica bem rápido assim quando você está na fase de só fazer questão. Prossegue aí, Daniel. É muito importante essa fase aí de revisão, né? Porque quando você acaba o edital e às vezes você percebe, sempre, na verdade, não vou dizer sempre, mas uma coisa ou outra ali fica. Quando você termina o edital e você vai voltar na matéria, sempre fica algum conceito que você estudou menos, que não ficou tão afixado na mente. Então, essas voltas no edital, eu fiz muito isso na ESA. Eu consegui acabar o edital e terminar quase 3 meses antes da prova. Então, eu acabei 3 meses antes da prova, comecei, voltei, pegando ali as questões que eu não tinha entendido bem, fixado bem, que eu não tinha conseguido ter realmente um aprendizado 100% ali. Então, essa volta está muito bom. Uma técnica que dava muito certo para mim, era ensinar o que eu tinha acabado de aprender. Por exemplo, eu parava na frente do espelho e eu sempre quis ser professor, parava e começava a dar ali a aula para mim do que eu tinha acabado de estudar. Por exemplo, aula de história. Eu tinha sobre expansão ultramarina. Eu falava as causas, falava por quê, o que tinha motivado, quais eram os principais personagens. Dando basicamente uma historinha ali do que eu tinha acabado de estudar para frente com o espelho. Às vezes eu alugava o meu pai, minha mãe, para ficar conversando sobre matéria. Eu acho essa dica muito importante ali. Você que está estudando, fale o que você acabou de estudar, fale o que você acabou de aprender, porque isso vai consolidar, vai fazer com que você consiga perceber coisas que lendo só você não ia conseguir, né? Olha que legal. Isso que você está falando tem um nome. Chamada técnica Feynman, né? Que foi, não sei o que lá, Feynman, que chegou a essa conclusão de que ele fez um estudo científico e ele percebeu que o nosso aprendizado é muito maior quando a gente está ensinando. É por isso que todo professor sabe muito do que ele fala. Por quê? Porque ele já ensinou aquilo tantas vezes. E quando você estuda no intuito de ensinar é diferente, porque você tenta criar ligações lógicas para você poder passar para a pessoa. Inclusive, Feynman diz que se você não é capaz de ensinar aquilo que você quer passar para uma criança de 10 anos, você não aprendeu ainda. Você não entendeu aquilo de fato. Você precisa ser capaz de ensinar aquilo para uma criança. Quando você consegue explicar para uma criança, você de fato entende o que você está falando. Então, assim, você agir como professor, você estudar pensando em ensinar, um macete, porra, tremendo, cara. E é o que você falou. Você não precisa de estar dando aula para uma pessoa, você pode dar uma aula para você mesmo. Você pode criar no seu caderno uma aula para você resumir de forma que você entenda. Dar aula em frente ao espelho, explicar. E a absorção de quem está ensinando bate até 90%, para você ver. É a maior forma de absorver o conhecimento que você tem. Porque o conhecimento, nosso estudo natural ali, que é o estudo ativo, né? A base do estudo ativo é a questão. Fazendo questão, você está no nível de absorção de 60% a 70%. Quando você começa a debater com pessoas, você vai ficar ali nos 80%. E quando você ensina, você chega aos 90%, 95% de aprendizado da matéria. Ou seja, é a forma mais eficiente de aprender alguma coisa. E você tocou outro ponto importante. Você falou sobre contar as histórias, né? Uma forma de criar associações mentais é a partir das histórias. A gente sabe que se a gente ficar tentando gravar uma frase, sei lá, você vai gravar o nome dos imperadores que tiveram no Brasil, sei lá, por exemplo. Quem foram os regentes do Brasil antes de virar a República. Cara, você não vai conseguir gravar tentando só simplesmente gravar o nome. Você tem que criar uma lógica na sua cabeça, nem que você crie uma historinha boba. E é por isso que eu sempre falo aqui, que você criar uma besteira, falar uma bobeira, uma bobagem, um mnemônico, fazer uma piada, alguma coisa, funciona muito bem. Que aquilo fica na tua cabeça, cara. Por exemplo, a gente falando de direito constitucional, tinha aquela Conga Erra Pro, capacete de pimenta, que são coisas que você não lembra naturalmente. Quando você bota na cabeça ali para criar uma historinha ou algo do tipo, faz sentido. E tem muitos professores que você vê que fazem isso muito bem, como o Evandro Guedes, por exemplo, explicando direito penal. Ele conta um monte de histórias sobre os crimes ali. Se eu te contar uma história de um cara que ele queria matar alguém e ele mirou naquela pessoa, errou o tiro e acertou outra pessoa, matou outra pessoa, isso se chama erro de execução.
você já vai gravar. Então, assim, tem diversas formas de você criar uma história para aprender. Isso é muito bom. Então, assim, quando você começa a juntar essas técnicas, você começa a entender de fato o processo de aprendizagem, fica muito mais fácil. Então, assim, você sabe que em explicar, você aprende mais. Você sabe que contando uma história, você memoriza melhor. Cara, você junta essas duas coisas, você voa. Você voa. Você vai dar uma aula para alguém, você precisa dar aula, você precisa montar um modelo de aula, criar uma historinha na sua cabeça, a parada funciona muito bem. Então, cara, isso é um bizu, porra, infinito, assim, para deveria ser vendido essa sugestão para você aplicar no seu Então, estudo. são gatilhos, né, que você pode ir criando para relembrar a matéria. Eu não Exatamente. sei onde eu li, na verdade, eu acho que eu ouvi um professor falando que às vezes até algo que você está comendo na hora é capaz de lembrar, fazer uma associação ali do que você está aprendendo. Por exemplo, estava comendo um chiclete de maçã verde. Ele é capaz de fazer, às vezes, ter o link da matéria que você estava estudando. Isso é O... um estudo Eu, muito... eu aprendi isso aí no ensino médio. O professor de biologia meu ensinou isso aí. E ele falou que, inclusive, vai além. Por exemplo, só que é exatamente a ideia de criar um gatilho. Se você estuda determinada matéria, sei lá, coçando o braço aqui, pode ser que se você consiga gerar uma associação de que coçar o braço vai te lembrar aquele assunto ali. Mas essa ideia de sabor, cheiro, é mais fácil. Quer ver um exemplo perfeito? Isso acontece muito comigo. Provavelmente aconteceu com você. Às vezes você está andando em algum lugar, você sente um cheiro que ele te lembra a sua infância. Ele te transporta para o lugar da sua infância. Ele te lembra perfeitamente um momento assim. Isso acontece muito comigo com cheiro. Às vezes eu sinto cheiro, por exemplo, se eu sentir cheiro de aquele leite de rosas. Cara, eu lembro da minha infância na casa da minha avó, porque é aquilo que minha avó usava como colônia para ela. Eu lembro perfeitamente, eu venho na minha memória. Então, assim, se você já passou por alguma experiência do tipo, você que está assistindo a gente, de sentir o cheiro, de lembrar exatamente de um momento específico da sua vida, dá o seu likezinho aí, porque eu quero ver o coraçãozinho subindo, porque, cara, isso é batata. Funciona sempre. Tu vai sentir o cheiro em alguma coisa no momento da sua vida que vai te lembrar, transportar para algum lugar. E nem precisa de ser coisa de infância. Às vezes você sente o cheiro, lembra de uma pessoa. A gente, inclusive, tem mais facilidade para gravar imagem e cheiro do que nome, por exemplo, que palavras. Basta ver quantas vezes na sua vida você não olhou para uma pessoa na rua e falou, pô, conheci hoje em algum lugar, mas você não lembrava o nome da pessoa de jeito nenhum. Isso é bem comum também. Nosso cérebro tem umas coisas engraçadas que acontecem. É exatamente isso. Chegamos ao fim Chegamos ao do fim passo a já? passo para a gente ter êxito ali nas matérias, sobretudo no português. Perfeito. Né? Eu vou abrir aqui as perguntas vou abrir os comentários e vou dar uma lida nas perguntas, que tem umas perguntas que deixaram aqui já. Aparece para você também, não aparece? Aparece. Então vê aí. Os assuntos que eu mais sofro é a fonética, mas olhando as provas da CESP, vejo que não vai muito. Realmente, cara, a fonética cai pouquíssimo na CESP. Não é um assunto muito cobrado, não. Ler livros na trajetória do estudo é um diferencial para aprender português. Vocês fizeram isso? O que você acha, Daniel? Leitura de literatura no geral. Então, quando eu estudei, na verdade, eu não sou um especialista em métodos de ensino, em sistema de aprendizagem ainda, né? Porque eu ainda estou numa fase inicial do meu estudo. Então, eu não consigo, por exemplo, aquilo que eu disse sobre ensinar, eu tudo aprendi sozinho. Eu estudando, eu percebi que se eu falasse, eu ia conseguir memorizar, que eu ia conseguir fazer o link ali mais fácil. Mas, então, eu não sou especialista. Porém, eu não fiz isso quando eu estava me preparando. Quando estava me preparando para o concurso, eu estudava só as matérias de digital. Eu não cheguei a ler livro de desenvolvimento pessoal, de cunho secular, assim, para distrair a mente. A única coisa que eu fazia para distrair a mente era tocar instrumento, que eu tocava teclado, via filme, só isso. Mas estudar outras coisas além do meu concurso no sentido de ler, eu não fazia. Mas pode ser que dê certo para você. Se for Então, uma distração, pode ser um repousativo. Se você gosta de ler já naturalmente, tem o costume de ler, e aí pode ler algo que vai agregar para a sua interpretação, para o seu vocabulário, isso com certeza vai te ajudar, né? sim, eu Mas gosto se muito dessa você não é ideia. acostumado a ler, não tem uma rotina de leitura, talvez não te ajude muito. Ler, é o que eu falo, ler não faz mal para ninguém, né? A leitura é um excelente hábito, cara. Assim, a maior fonte de conhecimento do mundo está nos livros. No livro você aprende qualquer coisa. E assim, eu gostava de ler, sempre gostei de ler. Eu tenho um hábito, não sou um super leitor, mas assim, a média do Brasil de leitura brasileira é ínfima. Então, se você ler 1 hora por dia, meia hora por dia, você já está ali muito acima da média. Então, assim, eu sou esse tipo de pessoa. Eu li ali alguns livros ao longo do ano e tudo mais. Hoje em dia eu estou lendo mais, estou me esforçando mais para me tornar de fato um leitor da forma que eu quero ser. Mas desde a época do estudo, quando eu estava para concurso, assim como você, eu gostava muito de ver filme, mas de vez em quando eu me embalava na leitura também. E era meu momento de lazer. E assim,
Ah, vai te ajudar no português? Cara, se você lê bem, você está lendo uma literatura, aventuras, coisas do tipo, naturalmente você vai desenvolver uma ideia de interpretação maior a você. Seu vocabulário vai crescer, você vai conhecer mais palavras, você vai ficar mais. Naturalmente você vai melhorar em português. Mas não quer dizer que esse é o diferencial para você ser aprovado ou não. Só que é algo que é bom, vai te ajudar, vai fazer bem para você. E você falou uma coisa engraçada também, que você aplicava as técnicas de estudo ali enquanto estudava, sem saber, né? E comigo foi a mesma coisa. É, cara, eu fazia muita coisa que hoje em dia eu vejo que tem embasamento científico. Inclusive, o livro que eu estou lendo atualmente, o autor fala exatamente isso, que quando ele estava estudando também, ele fez um monte de coisa que depois ele foi ver que tinha um embasamento científico. E é engraçado que você naturalmente vai fazendo essas coisas com você. Então, assim, eu até brinquei aqui na página, estou lendo o livro, eu acabei de ler o livro, na verdade, que é Você Sabe Estudar, o nome do livro. E a impressão que eu tive foi eu que escrevi, foi o Breno do Futuro que está explicando melhor e escreveu o livro, que é tudo que eu fazia. E uma coisa ou outra diferente, mas enfim. Quem está dedicado ali no estudo e ele está de fato se analisando, se avaliando, ele naturalmente ele vai testar, vai ver o que funciona, o que não funciona, vai buscar aqui, buscar ali, e com o tempo ele vai se ajustando ali. Então, somente depois disso, depois da aprovação, hoje em dia, o que eu faço é estudar aprendizado, métodos de ensino e tudo mais. E aí fez uma grande diferença. Vamos ver. O que acha da banca Sebrasp confirmada na PSERG? Eu acho excelente. Facilita muito a vida de quem está estudando. É uma banca de confiança, é uma banca que não costuma cagar no pau, porque tem um monte de banca que faz um monte de merda, enfim. Eu acho ótimo. Muita gente está assustada, mas eu acho ótimo. Para quem está estudando para polícia, já rodou o edital de português. Que assunto foca mais? Tem que ver qual concurso está fazendo, cara. Cada concurso tem uma matéria que cobra mais. Vai rodar o edital várias vezes. Inclusive, eu acho engraçado quando alguém chega aqui e pergunta: Ah, já fechei o edital, o que eu faço? Vai fechar o edital de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Não adianta só uma vez. É engraçado que depois você fecha. Aconteceu comigo, por exemplo. Eu dei a primeira volta no edital sem revisar, não fiz revisão. E quando eu voltei por isso do edital, parecia que eu não sabia nada. Cara, eu sou muito burro. Sou muito burro, não entendi nada. E foi nessa época que eu comecei a pesquisar como revisar. E aí eu descobri o método 24730, comecei a aplicar e rapidamente, depois de um mês, eu estava tudo embolado já, que é aquilo que eu falo que 24730 para concurso público é foda, porque quando tu começa a fazer revisão de 30 dias, tu tem muita matéria, muita coisa, tu fica ferrado. E aí eu comecei a ter aquele feeling de, pô, peraí, isso aqui eu não preciso revisar, não. Isso aqui eu posso revisar. E aí a parada foi ajustando. Tanto que eu escrevi o e-book, inclusive, aqui para o pessoal, que é sobre essa revisão com adaptações para concurso público. Deixa eu ver o que mais estão mandando aqui. Bizu para verbos. Fala aí, Daniel, qual é o bizu para verbos? Bizu para verbos é você saber a particularidade de cada um. Saber o que sua banca cobra também. Por exemplo, saber a primeira definição. O que é o presente indicativo, futuro subjuntivo, entender. E aí depois você vai pegando os pormenores. E tem muito verbo irregular que não tem que fazer. Você tem que gravar a conjugação. Tem verbo defectivo, ou seja, que não tem a conjugação. Então você tem que saber a relação ali dos verbos que caem no meu concurso, que são defectivos. Vai sabendo ali o verbo colorir. A gente sabe que não tem primeira pessoa, o coloro. Isso aí cai em prova. Por aí você vai. Mas o pessoal que é bizu de português, exatamente assim, a matéria, só vem pro meu perfil aí que a gente todo dia tem um bizu novo, tem um conteúdo novo ali. Isso aí, pessoal. Aproveitando o momento aqui, eu vou deixar ali no feed aquele post que a gente sempre faz, né, após live. Vou marcar o Instagram do Daniel e você vai lá, cara. Você que quer dar uma afiada no seu estudo de português, vai lá, segue ele, que ó, é sucesso, beleza? A gente respondeu todas as perguntas aqui. Aparentemente não tem mais nada. Eu vi que tem uma galera que não conseguiu chegar a tempo. Fica tranquilo que eu vou deixar a live salva. Depois eu vou até tirar do ar, mas por enquanto vai ficar salvo. Aí, deixaram o quê? Bizu para verbo, só fica aquela frase lá. Hoje eu. Enfim, se é um bizu, eu lembro de um macetinho assim. Enfim, Daniel, agradeço a sua presença. Agradeço a presença de todos vocês que estão aqui assistindo. É muito importante para mim, eu acredito também que seja muito importante para o Daniel. A gente vê que o que a gente faz aqui na internet ajuda você de alguma forma, que tem pessoas que gostam do que a gente faz, gostam do trabalho. E, cara, é muito satisfatório para mim quando alguém chega e manda mensagem falando, pô, cara, aquele bizu que tu falou, pô, mudou meu estudo, melhorou pra caramba. Inclusive, cara, esses dois concursos da PF e da PRF agora, a quantidade de pessoas aprovadas no concurso que vieram agradecer por uma dica, uma coisinha que fez a diferença no estudo delas, que nem sequer, de fato, foram nossos alunos, cara, nem foram alunos mesmo do programa de mentoria, consultoria, não pegaram lá quando eu fiz aquele curso de técnica de estudo, não foram nem alunos, cara, foram pessoas que simplesmente estão aqui todo dia e pegam um bizuzinho ou outro.
Então, para você ver que uma coisinha que a gente faz aqui já faz uma diferença e tanta. Então, assim, eu agradeço cada um de vocês aí que participa diariamente, que manda pergunta na caixinha, que comenta em tudo, que participa com a gente, que isso faz uma grande diferença e motiva muito a continuar produzindo conteúdo. E eu deixo as palavras finais aí pro Daniel. Também só agradecer aí, primeiro você por ter aberto o espaço aí no seu perfil para a gente falar um pouco mais sobre a língua portuguesa. E a todo mundo que realmente vem estudando e vem dando feedback, dizendo ali que o trabalho é bem feito. Acredito eu que o Breno ele não precisa financeiramente do Instagram para sobreviver, obviamente. Quando as pessoas elas se dispõem a estar aqui numa rede social ajudando, querendo somar a trajetória de pessoas, isso porque a gente também teve do outro lado, a gente sabe o que é não ter muito conhecimento, não saber por onde começar é muito importante. Então, só agradecer a vocês e dizer que é possível você chegar aí nos seus sonhos, é possível você lograr esse no concurso que você se dispôs a passar, porque o Breno falou aqui no momento da live, eu não sou nenhum fora da curva, eu não sou uma pessoa super inteligente, eu não tenho eu não tenho nada que você não tem. Ou seja, eu também não tenho nada que você que está estudando agora não tem. Nós somos pessoas normais que decidimos mudar de vida, focamos, fomos disciplinados, conseguimos estudar e conseguimos lograr esse. E você também pode. É isso aí. O esforço vale maior que qualquer talento, galera. Assim, se você fala assim, eu sou burro. Se você fala que você é burro, você é burro. Sério mesmo, você não pode falar que você é burro. Você pode falar que você ainda não está do jeito que você quer estar. Mas se você ficar repetindo isso para você, você está absorvendo isso. Então, assim, se esforce de verdade, que no longo prazo o cara pode ter nascido todo o talento do mundo. Se ele não se esforçar e você que nasceu bizonho, está se esforçando, você vai chegar onde você quer chegar e aquele cara talentoso lá vai estar onde sempre esteve, lá no mesmo lugar. Isso aí não precisa de mencionar ninguém, é só você olhar para o seu redor. Você vai ver um monte de gente que é super talentosa, que tinha um monte de gente com o olho em cima e não fez nada porque não fez. Então, assim, se esforcem. Se você quer uma coisa, lute por isso. Muda a mentalidade, para de achar que você não consegue, que você não é capaz, que você não aprendeu, que você. Não existe isso. Existe. Eu não estou onde eu quero estar ainda, mas eu estou no caminho certo. 3 anos atrás, eu não tinha nada do que eu tenho hoje em dia, eu não tinha o meu cargo público, eu não tinha estudado como o estudo que eu tenho, o nível de estudo que eu tenho hoje. Quer dizer, há 3 anos eu já estava estudando, enfim. As coisas mudam quando você começa a botar a mão na massa. Então, assim, cara, estuda, aproveita o que a gente faz aqui, pega um monte de bizu para você. Não dependa de motivação o tempo inteiro, seja disciplinado, corra atrás do que você quer. E é questão de tempo, cara. Pode ser 1, 2 anos, 3 anos, 4, 5 anos que, se você não desistir, você vai chegar lá. E a máxima do concurso público é uma só. Só não passa quem desiste. Então, a gente vai se despedindo, vai ficando por aqui. A gente vai fazer uma pose bonita para você tirar aquele print da nossa cara e compartilhar nos seus stories e marcar nós dois com a seguinte frase: só não passa quem desiste. Beleza, galera? Deixa eu tirar aqui o celular do tripé um pouco. Ô, Daniel. Assim? Aquele tampinha, fechei a tela aqui. Bora lá. Foi. Show. Valeu, presença mais uma vez, cara. Pessoal, a gente vai postar. Valeu, obrigadão. Comenta lá o que você achou da live, beleza? Tamo junto e, mais uma vez, é só o começo. Tudo bem. Valeu.